Gálatas, capítulo 5, versículo 1. Se você quiser abrir, se não está exposto aqui. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Bom, Paulo está falando a uma região, Paulo está instruindo a um grupo de cristãos, porque essa era uma região e não apenas uma igreja propriamente dita. Paulo está rebatendo algumas tentativas de se voltar a praticar, se voltar a ter como parâmetro principal a antiga aliança. Era exatamente essa a refutação de Paulo acerca dos Gálatas, das igrejas que estavam ali edificadas. Muito bem, Paulo fala de uma liberdade. Sabe, irmãos, todos nós queremos estar livres. Para nós, e sobretudo alguém disse por esses dias aqui, que nós, sobretudo brasileiros, mas eu acho que todos têm essa dificuldade de que pessoas digam para a gente toda hora o que a gente tem que fazer. Nós temos um anseio enorme por estarmos livres. Você lembra lá na sua adolescência, quando papai ou mamãe exortava você acerca de um comportamento, você, se não verbalizasse, você por dentro estava pensando: quando eu crescer, eu vou ter a minha casa, não é assim? Quando eu crescer, quando eu ficar de maior, melhor dizendo, eu vou ter a minha liberdade e ninguém mais vai dizer para mim o que eu devo fazer, o horário que eu tenho que acordar, o horário das minhas refeições, ninguém vai me dar uma lista de obrigações para fazer. Eu quero liberdade. Esse é o anseio o tempo todo das sociedades organizadas. Nós queremos ser livres. Bom, esse é o texto bíblico, né? Nós fomos livres em Cristo, Ele nos libertou. Agora há uma tentação enorme de nós voltarmos à escravidão. Uma das conquistas do nosso país foi a libertação dos escravos. Isso foi uma conquista da sociedade enorme. Mas veja que a história conta algo interessante, que quando alguns escravos eram livres, mas por terem passado parte da sua vida escravizados, eles não sabiam sobreviver na liberdade. Eles tinham dificuldade, sabe, de conviver agora com as suas próprias decisões, tendo em vista que o tempo todo eles viveram com alguém dizendo a eles o que eles deveriam fazer ou não. Sabe, amados, na vida cristã, nós às vezes temos dificuldades de entender que nós somos livres absolutamente para todas as coisas, livres para ir e vir, livres para estar em qualquer lugar, livre para conviver com pessoas muito diferentes de nós, e mesmo assim, não nos influenciarmos com as pessoas que quebram os princípios dos quais são a base do que cremos. Eu estou livre para amar pessoas, livre para me envolver, livre para estar em qualquer ambiente e, estando lá, expressar a minha liberdade em Cristo. Amém, queridos? Mas por não saber entender esse conceito de liberdade, é possível que um conceito de religiosidade me faça voltar a algumas práticas que remetem ao modelo, que remetem ao protótipo, e que não está centrada naquilo que Cristo fez, que é nos libertar totalmente. A cristandade, por muito tempo, desejou liberdade. Liberdade de um sistema que oprimia, liberdade de um sistema que se afastou das Escrituras, liberdade de um modelo, queridos, que não estava mais centrada no Cristo, mas sim em homens. E então a reforma protestante aconteceu. Deixa eu abrir um parênteses aqui para fazer essa propaganda, tendo em vista que a gente está ministrando a história do cristianismo, né? Muito bem, a reforma protestante aconteceu, maravilhoso, parece que nós nos encontramos novamente com Cristo, parece que a verdade passou novamente a estar no centro da igreja. A verdade é Cristo, mas com o passar do tempo, aquela liberdade,
aquele reencontro com a verdade parece meio que se ofuscar. E quantos movimentos estão voltando atrás a modelos ultrapassados? Pensem que muitas das reivindicações da reforma protestante, muitos daqueles costumes e cerimoniais realizados dos quais os homens de Deus se levantaram refutando, protestando contra, identificando tais comportamentos como comportamentos que se desviaram do texto bíblico. E hoje nós voltamos a praticar os mesmos. Quantas pessoas hoje nós olhamos e percebemos que se uma outra reforma protestante acontecesse, seria muito importante. Por quê? Porque nós estamos sendo tentados a voltar a um antigo modelo, a voltar a judaizar a fé. Irmãos, nosso pastor disse aqui na semana passada, e já há algumas semanas ele tem dito, o cristianismo não é um judaísmo melhorado. O cristianismo, amados, é a verdade implantada na terra. O cristianismo, amados, não é que nós ajeitamos o conceito judaico e trazemos para os dias de hoje. E aqui não vai nenhum juízo de valor acerca do judaísmo. Mas nós vivemos numa realidade, a realidade do Cristo, amados, que deixou a sua glória e veio e habitou entre nós. Você está aí comigo? Glória a Deus. Liberdade é um desejo enorme. Esse homem, pastor batista americano, foi extremamente importante. Ele deixou declarações acerca da liberdade que são extremamente inspiradoras. Um dos discursos, claro que essa é a parte final do seu discurso, ele expressa o desejo por liberdade. Ele diz assim: eu tenho um sonho de que um dia essa nação se erguerá e viverá o verdadeiro significado de seus princípios. Eu tenho um sonho de que um dia nas rubras colinas da Geórgia, os filhos de antigos escravos e os filhos de antigos senhores escravos poderão sentar-se junto à mesa da fraternidade. Eu tenho um sonho de que um dia até mesmo o estado de Mississippi, um estado sufocado pelo calor da injustiça, será transformado no oásis da liberdade e justiça. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos um dia viverão numa nação onde não serão julgados pela cor de sua pele, e sim pelo conteúdo do seu caráter. Lindo demais, né, gente? Que discurso lindo, inspirador. Qual era o anseio? O que estava, amados, no centro da mensagem desse pastor? Muito importante para a história da liberdade dos negros americanos e também muito inspirador para muita gente, até para os dias de hoje. É o anseio, amados, de estarmos livres. Essa última frase dele é linda demais. O sonho de que os filhos, amados, não sejam julgados pela cor da sua pele, mas sim, amados, pelo conteúdo do seu caráter. Eu também escolhi aqui um outro homem muito importante, frases impactantes que refletem o anseio da liberdade. Nelson Mandela: quando eu saí em direção ao portão que me levaria à liberdade, eu sabia que se eu não deixasse a minha amargura e o meu ódio para trás, eu ainda estaria preso. A luta é a minha vida, continuarei a lutar pela liberdade até o fim dos meus dias. Amém, gente? Estar livre é tremendo. Agora, há de se convir que viver e conviver com a liberdade é muito difícil. Há quem diga: pastor, o discurso de vocês é um discurso muito livre. Amados, eu ouvi um tempo atrás: não, a igreja de vocês pode tudo. A igreja de vocês é um oba-oba, vocês podem fazer o que quiserem. Gente, qual é o problema de conviver com a liberdade? Aí o argumento utilizado não, as pessoas não sabem, e se elas utilizarem-se da liberdade, elas vão conviver em libertinagem, elas não terão equilíbrio. Imagine você, gente, imagine você, eu ter que criar normas, eu ter que enrijecer algo que Jesus disse. Por quê? Pela minha fraqueza.
pela incapacidade de eu entender que aquilo que eu não podia fazer, o Espírito Santo que mora em mim vai me ajudar, sabe, a refletir a glória de Deus. Há quem diga: pastor, para mim não dá não, se eu avançar talvez o orgulho tome conta de mim, pobreza para mim é pouco, eu preciso de miséria. Nós não vivemos a teologia franciscana. Quanto mais pobre e miserável for, mais perto de Deus eu estou. Querido, você pode estar nos melhores lugares dessa terra, usufruindo de tudo aquilo que Deus criou, e Ele não criou para os ímpios, Ele criou para você, e mesmo assim, apontar para quem é a origem de todos os benefícios que você está usufruindo. A inabilidade de conviver com a liberdade leva pessoas a antigos sacrifícios e rudimentos. Nós temos uma ideia de que precisamos nos sacrificar, e aí nós às vezes criticamos comportamentos de outras religiões que remetem a sacrifícios e penitências, quando na verdade nós às vezes somos tentados a voltar a tais práticas, porque viver com a liberdade, amados, é entender que eu estou em tudo, e Paulo diz isso com muita clareza, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. E quem é, amados, o parâmetro? O Espírito Santo que está dentro de você. Eu tenho absoluta certeza que quando você estava envolvida em alguma coisa e que você sente no seu coração, amados, um toque do Espírito Santo, e você faz o caminho de volta. Sabe por quê? O Espírito Santo está ajeitando você, sabe? Ele está arrumando você para que a sua vida glorifique aquele que é o Senhor agora da sua história. Você está livre em Cristo, irmãos. Esse é o anseio não apenas da sociedade, mas é o anseio de todos nós. Nós fomos chamados à liberdade. Eu não fui chamado a estar aprisionado num sistema religioso. Eu fui chamado a um relacionamento vivo com Deus. Cristianismo, amados, sabe, é mais do que religião, é relacionamento. Nós estávamos falando esses dias que esse lugar que nos reunimos, queridos, nós chamamos de igreja, e não tem crise com esse negócio. Nós chamamos de templo e não há crise com isso. Mas talvez, amados, se olharmos para o texto bíblico, nós deveríamos chamar de congregação, nós deveríamos chamar de prédio de reunião, local, a Assembleia dos Santos. Se bem que tem uma denominação, né? Exatamente com esse nome. Assembleia dos Santos. Por quê? Porque igreja sou eu. Igreja está onde eu estou. Sabe? O Cristo passa pela minha vida e vai atingindo pessoas. E eu sou livre para viver, amados, com muita vibração, com muita ousadia e alegria, amados. Nós não somos aqueles crentes que precisamos, amados, viver cabisbaixos. Já viu, e aqui vale um comentário interessante, pessoas que passam por rituais cerimoniais de purificação, depois de passar alguns dias lá confinados, ao saírem de lá, eles não podem olhar para as pessoas no olho, eles têm que andar cabisbaixo. Ei, querido, quando eu e você fomos lavados, redimidos pelo sangue do Cordeiro, Ele levantou a minha e a sua cabeça. Ele fez olharmos para a vida com uma perspectiva diferenciada. Você entende isso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus. Pode alguém ter um carro novo, mas usá-lo como um velho? Irmãos, quem já teve carro zero aqui vai saber o que eu estou dizendo. Quando você sai da concessionária, meu irmão, sabe, você vai de lado no quebra-mola. Você pega de uma ponta a outra. É ou não é assim, gente? Aí agora não, agora os câmbios são a maioria automáticos. Mas, amados, quando eu tive um carro zero e ainda era mecânico, aí a marcha arranhava, doía no coração, gente. Irmão, depois de algum tempo, meu querido, estou com pressa, passa pelo quebra-mola. Não é assim? Nós temos uma tendência a voltar atrás. Nós podemos sim utilizar o que é novo, amados, mas tentados o tempo todo a olhar por práticas que já passaram, gente. Ei, entenda bem, as práticas da antiga aliança passou. Ei, os banhos de purificação acabaram, gente.
Os corredores milagrosos acabaram, gente. Sabe, Cristo veio, amados, para estabelecer um novo modelo. Você entende? Isso é conviver com liberdade. Mas quando alguma coisa não está fluindo bem na minha vida, quando as coisas, amados, não estão aceleradas do jeito que eu pensei que elas estivessem, quando o resultado da investida da minha vida não é, amados, na proporção que eu imaginei ou planejei, eu sou tentado a olhar para a antiga aliança, a olhar para antigas práticas e voltar a praticá-las, porque na verdade eu quero dar uma ajuda para que a coisa se complete. Mas veja bem, o Cristo, amados, não precisa da ajuda de ninguém para completar a sua obra. Ele completou a sua obra por si só. O que ele precisa é que eu responda em fé o projeto perfeito e pleno, implantado, amados, e consumado na cruz do Calvário. Isso é demais, isso é tremendo. Você imagina, irmãos, alguém subir ao 50º andar de escada e tendo um elevador disponível para ele. Pensa bem. Ah, pastor, eu estou querendo malhar, estou querendo ficar sarado. Não, estou falando desse não. Eu estou falando do cara que prefere o caminho mais difícil. Eu quero andar de elevador, meu irmão, eu quero pegar ele e na de boa. Não é assim? Eu falava um tempo atrás, e repito isso algumas vezes, eu acho que isso é importante que você ouça muitas vezes. Alguém me convidava sempre para ir a um monte de oração e chamavam esse tal monte de céu aberto. O céu aberto, você tinha que andar 4 horas subindo aquele monte. E eles relatando para mim, né, que lá a coisa acontecia, era galho pegando fogo, era um negócio sobrenatural. Eu não estou duvidando disso. Eu só estou dizendo o seguinte, que no finalzinho tinha que ir de joelho. De tão íngreme que era. Eu brincava com eles, irmãos, aluga um helicóptero, me baixa de redinha lá. Se não me baixar de redinha, eu não vou. Ah, pastor, não, irmão, eu achei um monte que eu vou de carro. Eu subo de carro, abro a porta e caio de joelho orando. Olha que monte bom. Estou dizendo, não estou brincando, e nem para ilustrar. É lá em Nova Iguaçu. Lá em Nova Iguaçu tem tudo, né? Eu brincava com os irmãos lá da classe hoje. Nova Iguaçu você encontra tudo. É um monte que você vai, irmão, para dentro da mata. Aí assim você coloca teu carro e já pula de joelho. E lá mesmo fica, irmão, sabe? Orou, você pula de novo para o banco e desce, de boa. Como a molecada diz. De boa, legal. Tranquilo, orou, teve um tempo de intimidade, Deus falou, sabe? Legal, maravilha. Sabe por quê, gente? O tempo todo, quando a coisa não avança, eu sou tentado a ter as práticas da antiga aliança. Eu sou tentado a achar que eu preciso passar por um ritual, porque a coisa não está indo bem, você está precisando. Aí vem sempre aquele profeta, o que você precisa, sabe o que é? É você passar 7 semanas, não quebra uma, hein? Se você quebrar uma, a benção foi perdida. Você perdeu a benção. Entendeu aí, linguajar? Irmãos, escute o que eu estou dizendo a você. Nós fomos livres em Cristo Jesus. O sacrifício que eu, amados, faço não me acredita, não, amados, me credencia, não. Essa foi uma ideia da antiga aliança, onde homens e mulheres, homens sacrificavam, na verdade, amados, para quê? Para poder alcançar o favor. Homens passavam por rituais para alcançar o favor. Na cruz, o favor foi nos entregue. Isso é bom demais saber disso. O grande problema, gente, é que ficou arraigado em nós a ideia da antiga aliança que o homem precisa fazer alguma coisa para obter o favor de Deus. A gente acha que tem que dar uma força. Não, irmão, você tem que se sacrificar.
Sabe, para você vencer, você tem que se sacrificar. Irmãos, se você entender sacrifício por disciplina, por autodisciplina, por determinação e perseverança, ok. Mas não é esse sacrifício. O sacrifício que, amados, as práticas religiosas vão me dar acesso a Deus. O que dá acesso a Deus é, amados, o quanto você crê naquilo que Ele fez pela sua vida. Isso é estar livre. Não, Deus não está te abençoando porque precisa se fazer isso. Aí dá lá uma série de normas para você fazer. Eu estou livre em detrimento do que eu faça. Deixa eu contar uma historinha para vocês. Os 15 para 16 anos, mais ou menos. Eu andava com o carro do meu pai à tarde. Sabe? Era um Chevette zero. Conhece Chevette ainda? Mas quem conhece Chevette? Um Chevette zero. Eu andava com um amigo para olhar as menininhas no bairro. 16 anos eu mereço também, né, gente? Olhar as meninas no bairro. Aí eu estava descendo, né, o somzinho ambiente. Tinha já som no carro, no Chevette, tá, gente? Já tinha um som. Aí eu andava com o Chevette no bairro. Até que de longe eu avistei uma baixinha andando assim. Amado, eu falei, agora, estufei o peito, aumentei o volume do rádio, meu irmão, e acelerei. Ela estava de longe. Só que quando eu acelerei, era uma descida, e quando você descia, sentia uma depressão. Esse é um universo mais masculino. O Chevette é um carro mais baixo, sim ou não? O marada aí sabe o que eu estou falando. Irmãos, quando então eu desci, o carro arriou, quebrou a balança do carro, gente. Balança é aquele negócio que sustenta as rodas da frente do carro. Irmãos, o escapamento da frente até o final arrebentou. Foi óleo para tudo quanto é lado. E eu olhando do lado, a baixinha lá e o carro blá, 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 acabando, e óleo para tudo quanto é lado. Eu não ganhei a baixinha e destruí o carro, irmãos. Eu não ganhei naquele momento, mas depois eu conquistei. Por isso estou casado há 24 anos. Uou, aleluia, né? Foi assim. Aleluia. Já dizia o Jorge Versículo, né, irmão? O amor é lindo. Conhece o Jorge Versículo? O problema agora foi chegar em casa e contar para o meu pai. 16 anos, não trabalhava. Eu cheguei lá, pai, olha só. O carro deu um defeito, pai. Eu não sei o que foi. Poxa, filho, caramba, o que houve? Vamos lá. Meu pai é um homem muito simples do interior, né? De fala muito simples, mas muito amável. Aí nós saímos de lá e fomos. No meio do caminho eu comecei a contar a história, porque ele ia ver o estrago, né? Eu não podia causar um impacto tão grande, né? Aí chegando lá, irmãos. Claro que ele não ficou satisfeito com a destruição do carrinho dele. Zero, né? Chevetinho zero. Aí ele viu o estado, aí chamou o reboque, foi embora. Irmãos, eu pensei assim, agora estou lascado. Vou ter que conquistar a baixinha a pé ou de bicicleta. Não tem jeito. Não vai ter carro dos domingos, os sábados à tarde mais, para dar uma voltinha no bairro. Não tem mais. Irmãos, ele não gostou, mas ele não tocou mais no assunto. Se ele pedisse para que eu pagasse o conserto do carro, o que eu ia fazer? Não ia pagar, porque eu não tinha dinheiro. Eu não trabalhava. Mas ele não requereu, não tocou mais no assunto. Ele poderia ter dito também para mim o seguinte: quando eu consertar esse carro, nunca mais você vai pegar nele. Mas sabe o que aconteceu? Contrário, quando ele consertou o carro, ele disse: filho, vai dar uma voltinha no sábado à tarde. Que lindo, né? Ela fez uma cara legal agora. Ela fez uma cara maneira, que lindo. Foi isso que aconteceu. Quando ele não me puniu, ele exerceu misericórdia. Quando ele me deu a chave de novo, ele exerceu graça. Quantos estão compreendendo isso? Você merecia punição. Você acabou com o carro do papai. Ele exerceu misericórdia. E ele te deu a chave novamente, ele exerceu graça. Você merecia punição, mas ele não te puniu. Você não merecia o benefício e o amor dele, mas ele mesmo assim te deu a chave do carro dele. Isso é tremendo, não é, gente? Glória a Deus. Nós não podemos entender uma prática cristã, amados, com
modelos anteriores. Há um Deus que estabeleceu, amados, a sua vontade para mim e para você. Nós somos, amados, livres em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Nunca mais seremos aprisionados por nada e por ninguém. Não usaremos, amados, um carro novo como um carro velho. Carro novo precisa ser cuidado como carro novo, ouviu, queridos? Você precisa ter, amado, entendendo que você está num carro novinho, é uma nova aliança, é uma nova forma de conduzir você a Deus, e a forma de conduzir você a Deus é Jesus Cristo, ponto final, vou embora, bom almoço. Não, deixa eu falar mais um pouquinho. Esse texto, ele está, amados, falando de um grupo de pessoas que estavam instigando as outras a voltarem a praticar. Quantas vezes estão dizendo para você, faça isso ou aquilo, volte a obedecer isso, você deixou essa prática, por isso é que você não está avançando no que eu tenho para você. Paulo adverte essa gente dizendo, ó insensatos Gálatas, vocês que receberam prontamente o evangelho da graça, agora estão retrocedendo à prática dos antigos rudimentos. Ou seja, vocês agora querem observar os cerimoniais, vocês querem circuncidar-se, é isso que vocês querem? Eu vos chamei à liberdade, vocês estão livres na minha pessoa, sabe? Vocês podem conquistar todas as coisas utilizando-se do meu nome. Eu implantei essa aliança, aquela que falhou, aquela que não resolveu. Isso não significa que algumas manifestações não apontaram para a glória de Deus. Claro que não, são homens que em algum nível nos inspiram. No entanto, a nova aliança é perfeita, ela faz o que, amados, você não conseguia fazer. Na antiga aliança, era temporário, agora, queridos, é eterno. Isso é maravilhoso saber. A nova aliança, o favor de Deus se manifestou completamente. É preciso romper com toda espécie de legalismo. É preciso romper com tudo aquilo que aprisiona você. E o primeiro local que você precisa liberar é a tua forma de pensar. A primeira libertação que eu e você precisamos tomar, amados, como nossa, porque ela foi dada em Cristo Jesus. E aí, amados, nós vamos falar daqui a pouco sobre aquilo que é posicional e aquilo que é experimental. Aquilo que eu tenho como posição em Cristo e aquilo que é vivencial, que nem sempre é a mesma coisa. São os príncipes e princesas que não se comportam como tal, porque querem voltar à escravidão, porque não sabem conviver com a liberdade. Amados, o Espírito de Deus está em você. Você conviverá com todas as mazelas desse mundo. Você conviverá com todos, amados, os confrontos que distorcem o texto bíblico. E mesmo assim, permanecerá fiel ao Senhor. Amém, queridos? Você nasceu de novo, você se tornou alguém cheio do Espírito Santo, você se tornou alguém maduro em Deus, depois você se tornou alguém inabalável em Deus. Que coisa legal, que caminho bacana. Sou nova criatura em Cristo. Por ser nova criatura, o Espírito veio, encheu a minha vida. Por ser cheio do Espírito, o fruto do Espírito se manifesta na minha vida. Ok? Então me torno alguém maduro. Estando maduro, sou inabalável. Pastor, mas se eu sair por esse mundo fazendo o que eu bem entender, será que eu não perco minha filiação? Você tem filho e tem filha. A maioria de nós, eu tenho absoluta certeza que teus filhos não fazem tudo o que você quer imediatamente. Já viu aquela brincadeira? Que na verdade retrata uma realidade? Você pede para a tua filha, filhinha, dá para lavar a louça esse final de semana? Claro, mamãe, eu vou lavar
hoje, amanhã e o mês todo. Você pede para o filho, filho, dá uma ajeitada lá na varanda da casa, dá uma arrumada lá, dá para quebrar essa? Claro, papai, não só hoje, mas o mês todo. É assim que funciona? Eu ia dizer para você, que filho maravilhoso você tem. Irmão, me ensina a receita desse negócio. Você diz, filho, respeite, não fale, não entre na conversa, filho, não grite. Claro, mãe. Claro que não. Filho, eu estou escutando o jornal, estou vendo o jornal. Por favor, dá para falar mais baixinho? Claro, mamãe. Quer que eu me cale? Mesmo assim, é claro que eu falei de coisas tão simples, mas mesmo que não seja exatamente assim, mesmo que ele tenha errado com você de forma muito desonrosa, mesmo que ele tenha violado um princípio familiar importante para você, ele não deixa de ser seu filho. Você entende isso? Ou deixa? Está deserdado. Não quero você. Você não é mais meu filho. Esse sangue que corre aí não é o que corre aqui. Claro que não. Em absoluto, ele continuará sendo seu filho. Você pode até por um momento, por uma questão de ensino, por uma questão pedagógica, você, amados, tirar dele momentaneamente algo. Você pode até, amados, por um período, fazer com que ele entenda a importância do princípio que ele quebrou, é claro. E eu acho que você deve fazer isso. E eu entendo que em alguns episódios bíblicos também Deus faz isso com a gente. Isso significa que posicionalmente eu continuo sendo abençoado, mas que experimentalmente, na vida diária, nem sempre eu consigo viver aquilo que sou em posição, a minha posição em Cristo, temporariamente, até que, amados, esse princípio esteja bem maduro, e então se manifeste na minha vida. Mas eu não perco minha filiação, eu continuo sendo filho, cuidado por Deus. Isso é maravilhoso saber, irmãos. Isso tira um peso absurdo da nossa vida. E o legalismo, irmãos, ele é assassino, ele mata congregações, ele drena a vida da igreja, porque as pessoas estão carregando um peso insuportável. As pessoas, amados, estão arrastadas, indo para a igreja, amados, com um peso enorme, um peso, amados, que reflete a tríade opressora do legalismo. Sabe qual é a tríade opressora do legalismo, irmãos? Culpa, medo e ganância. Pessoas que não entendem quem são em Cristo, elas oprimem outras com o discurso da culpa. Você é culpado pelo pecado, você é culpado pelo que você fez, você é culpado pelas coisas não estarem funcionando. Você tem medo, sabe, amados, de não conseguir alcançar um padrão e Deus olhar para você, não alcançou não, então vou tirar dele alguma coisa. Irmão, esse negócio dá até arrepio. Então eu vou embora, eu vou meter o pé, não vou querer não, porque enquanto eu adoro, os meus são atingidos, eu vou embora. Enquanto eu adoro, os meus são protegidos. Enquanto eu adoro, as minhas questões futuras são controladas pelo Espírito Santo. A gente fica com medo desse negócio. Eu duvido que você já não teve medo. Eu vou para a igreja, meu irmão, senão alguma coisa vai acontecer com meu filho. Eu, há uns anos atrás, recebi uma senhora chorosa, chorando copiosamente, dizendo: pastor, eu acabei de receber uma palavra profética. Isso foi bom ou ruim, irmã? Não, pastor, a irmã disse que se eu não entrasse para a igreja e não me convertesse hoje, olha, Deus ia permitir que meu filho morresse. Irmão, converte ou não converte? Eu dou na hora. Ela recebeu essa palavra profética à tarde. À noite estava lá, eu quero, claro. Irmãos, Deus não nos propõe um relacionamento por medo. Deus não pune você, amados, porque você não consegue atingir o padrão. Isso é legalismo, isso drena a vida de quem você é em Cristo.
Se esse sentimento vier até você, tu precisas combatê-lo como uma mentira diabólica. E eu combato mentiras com verdades. Eu combato mentira dizendo, eu faço parte de uma nova aliança, a aliança perfeita, onde minha autoridade, onde os créditos não estão na capacidade que eu tenho de acertar, os créditos estão naquele que foi enviado por Deus ao mundo, naquele que se fez carne, redimiu-me do pecado, lavou-me, abriu meus olhos para entender o projeto existencial do reino. Isso é demais, isso é tremendo. Se eu fosse você, dava um glória a Deus aí. Aleluia. Vai maquiando a realidade, gente. O legalismo vai, sabe, fazendo você assumir papéis sociais. Lá fora você assume um papel e quando confrontado vai precisar responder, porque você está incluído no ambiente social. Então quando você entra pelas portas da igreja, você precisa, amados, purgar o que aconteceu. Então você veste, você vai se maquiando. Isso é legalismo, amados. Sabe, eu sou exatamente como eu sou. Antigamente se dizia, muito antigamente, vovó me contava, que aos domingos a roupa da igreja estava separada. Não era assim? Essa é a roupa da igreja. Essa é a roupa da missa, meu filho. Essa é a roupa do culto. Irmãos, é claro que eu estou apenas exemplificando isso. Hoje, eu preciso refletir exatamente o que eu sou aqui e o que eu sou lá. Hein, gente? Eu não preciso me vestir aqui de um jeito e lá fora de outro. Exemplo. Eu não estou aqui lançando normas e nenhum peso para a sua vida. Eu só estou querendo que você pense a respeito. Lá na igreja nós fizemos um evento no sítio. Pastor, eu posso usar uma roupa de banho ou tem que ir de banho? Irmã, você pode usar. Usa aquela roupa de banho lindona que você usa quando ninguém está perto. Eu quero é aquela, mas não quero outra não. Outra está proibida, eu quero é aquela. Quando os irmãos não estão perto. Por quê? Porque eu não assumo papéis diferentes. Isso é legalismo. Isso é ausência de verdade. Eu sou o que sou. E eu sou o que sou porque Cristo me fez o que sou. Irmãos, nós não precisamos de um estereotipo. Nós precisamos de uma verdade que pulse dentro da gente. Nós precisamos de uma verdade, amados, que passe pelas nossas correntes sanguíneas. Nós precisamos de uma verdade que nos impulsione a responder quem somos em Cristo. O modelo do legalismo é um modelo, amados, que vai maquiando quem somos. Eu não preciso de maquiagem. Eu sou verdadeiro porque eu fui recriado em Jesus. O meu estado, amados, pecaminoso, eu estava fadado, amados, ao fracasso, eu estava fadado a sacrifícios, amados, que não eram sacrifícios sustentáveis, porque cada vez que Israel conseguia sustentar um nível de sacrifícios, Deus os honrava, livrando-os e amados, fazendo com que eles conquistassem povos, conquistassem territórios, conquistassem riquezas. No momento em que eles não conseguiam manter o padrão, a derrota vinha. Irmãos, o meu e o seu padrão não está na minha capacidade de fazer coisa alguma, está na minha capacidade, amados, de olhar para a cruz e voltar, amados, a obedecer. Filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, existe um advogado justo e fiel, capaz de perdoar pecados e dar um banho nas nossas culpas. Dar um banho nas nossas culpas. Legalismo, amados, é opressão. Legalismo é voltar a práticas purificadoras. Graça, amados, é aceitar o favor de Deus, é aceitar o presente, ponto, acabou, utilizando-se dele o tempo todo. Pastor, esse negócio de graça tem levado muita gente ao inferno. Você já ouviu isso também? Eu já.
As pessoas estão achando que podem pecar, podem fazer o que quiserem, porque Deus está lá mesmo. Capítulo 6 de Romanos: pecarei a fim de que a graça se manifeste? De jeito nenhum. Entenda isso. Irmãos, graça me fortalece para obedecer. Graça me qualifica a obediência. Graça abre caminhos para que eu possa ir, amados, continuamente. É de glória em glória e é de graça em graça. A vida dos que amam e servem a Deus. Deixa eu caminhar para terminar, irmãos. A lei não é parâmetro, mas sim a graça de Deus é um parâmetro. Está pequenininho aí? Olha só, irmãos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Antigo Testamento condena o melhor. Por quê? O melhor vai chegar até um ponto. Graça justifica o pior. Isso é bom demais, né, gente? Antigo Testamento diz: pague o que você fez. Novo Testamento diz: já está tudo pago. Antiga aliança produz desespero por causa do nosso desempenho. Graça, Novo Testamento, produz regozijo por causa do desempenho de Cristo. Antigo Testamento, antiga aliança, prevê a imputação do pecado. Novo Testamento e graça prevê a transferência da justiça. Antiga aliança, o salário do pecado sempre será a morte. Não completa o texto, né? Graça de Deus, Novo Testamento, o dom de Deus é vida eterna. Antigo Testamento, dê ao homem a punição que ele merece. Graça, Novo Testamento, dê ao homem a misericórdia que ele não merece. Isso é bom demais, né, irmãos? Isso é maravilhoso. Antiga aliança, Antigo Testamento, a alma que pecar, essa morrerá. Novo Testamento, graça, crê somente e viva. Antigo Testamento revela o pecado, amados, revela o pecado da humanidade. Novo Testamento revela o amor de Deus pela humanidade. Antigo Testamento concede-nos o conhecimento do pecado. Novo Testamento concede-nos o conhecimento da redenção. Antigo Testamento requer obediência. Novo Testamento dai-nos o poder para obedecer. Antigo Testamento exige que você cumpra. Novo Testamento dai-nos, amados, poder para obedecer. Antigo Testamento exige que você cumpra certos requerimentos. Novo Testamento convida você para receber as bênçãos. Você pode dar um glória a Deus por isso? Essa é a grande diferença. Qual a escolha que você faz? Eu lembrei de um hino antigo. Hoje, amados, qual a escolha que você faz? Você quer andar com o peso da lei? Ou você quer olhar para a lei com os óculos da graça? Você vai ser tentado todos os dias a voltar atrás. Você vai ser tentado todos os dias a querer, amado, se sacrificar em algum ponto. Para terminar, essa é a verdade posicional. O aspecto legal de quem você é em Cristo. A raiz de quem você é pela graça de Deus. É uma doação que lhe é feita instantaneamente, imputada a você quando você se torna filho de Deus. É um evento. Graça é evento, não é processo. Diga, graça é evento, não é processo. Aleluia. Um acontecimento só, uma verdade declarada, baseia-se na habilidade de Cristo em você. A doutrina, isso é o que a graça é. A graça de Deus fez em você e por você. Aplicação comportamental. Deixa eu dizer, a nossa posição nem sempre reflete o nosso comportamento. Ouviu? Então, eu preciso tornar a posição que eu tenho em Cristo uma prática vivencial. Esse é o desafio. Eu oro para quê? Eu oro para estar íntimo com Deus, para tornar a minha posição uma prática vivencial.
Eu jejuo para quê? Eu jejuo para estar sensível ao Espírito de Deus, para tornar o que eu sou posicionalmente em algo vivencial. Eu leio as Escrituras sempre para quê? Para renovar a minha mente, a fim de que a minha posição torne-se algo experimental. Quantos estão me acompanhando nesse raciocínio? O aspecto experimental que se evidencia ao andar na palavra. Ei, pessoas que se converteram há muito tempo, mas se não andarem na palavra, irmãos, não vão viver quem são em Cristo. Eles são abençoados com todas as sortes de bênçãos. Pastor, esse negócio de declarar que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, nem sempre é o que estamos vivendo, pastor. Por quê, queridos? Eu preciso andar nessa verdade, eu preciso declarar essa verdade todos os dias. O fruto da sua vida é à medida que você permite a graça de Deus para a santificação opere em você, é uma manifestação do que você faz progressivamente, expressa em você à medida que você cresce em obediência. É um processo, é uma verdade visível. Se a graça, amados, ela tem o lado posicional, que é evento, é imediato. Experimentar isso é um processo. Quando eu ando em Deus, quando eu ando na verdade, quando eu rebato a tentação de voltar a antigas práticas, dizendo não, Jesus já fez o que eu não poderia fazer, o que a antiga aliança fracassou ao fazer, Jesus fez, e se Ele fez, Ele delegou a mim enquanto igreja. Então agora eu não vou voltar àquelas práticas opressoras da minha vida, eu estou livre. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Somos livres, amados, livres para amar e para nos relacionar. As decepções não nos oprimirão mais, as decepções, amados, as frustrações, e seja lá, amados, que nível de situação você viveu e que hoje limita você, amados, que hoje faz você alguém extremamente tímido e inibido. Eu quero, amados, que você entenda, Deus levantou a nossa cabeça e nos fez olhar para frente como filhos amados. Isso não tem a ver com você, tem a ver com o que Ele fez na nova aliança. Nós somos os crentes do Novo Testamento, nós somos os crentes da nova aliança. Você compreende isso? Você pode ficar de pé? Glória a Deus.